Abra a tua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 11. Estava lendo esse livro ontem em casa e Deus me chamou muita atenção. A gente vai falar um pouquinho desde o capítulo 1 até o capítulo 11, mas meu foco é aqui no capítulo 11, que diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o no braço. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Versículo 7 diz: O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Versículo 8: Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Até aí. Queridos, eu queria falar um pouco essa noite sobre a fidelidade de Deus, o amor de Deus e o conhecimento de Deus, mas não vou focar mais na fidelidade e no amor de Deus. Mas antes disso, nós precisamos entender o contexto da história. 8 séculos aqui antes de Cristo, mais ou menos 793 a 753 antes de Cristo. O povo de Israel e também uma das tribos chamada Efraim, que estava no Reino Norte, estava completamente afastada dos caminhos do Senhor. Lembrando que tinha outro reino também embaixo, o reino de Judá, que estava naquele tempo sendo profetizado através do Isaías. Mas o reino norte aqui, o homem de Deus que Deus levanta é Oséias. Deus vê a gente vai perceber durante os 10 primeiros capítulos a distância que o povo de Deus estava da presença de Deus. E Deus orienta o profeta Oséias a casar com a mulher adúltera. Veremos isso no capítulo 1 até o capítulo 3. Onde mais tarde, essa mulher adúltera trairia Oséias, ia embora. E no capítulo 3, Oséias precisa ir atrás dessa mulher para reconciliar com ela. Então a mensagem de Deus era que o povo entendesse, primeiro, a gravidade dos seus pecados, os desdobramentos ou as consequências desse pecado, ou dos pecados que eles tinham cometido, mas também o esforço despendido de Deus para restaurar o seu povo infiel e trazê-lo de volta para si mesmo. Ou seja, Deus está falando com o seu povo: olha, eu vou ensinar vocês, que vocês possam compreender a minha fidelidade, a dimensão da minha fidelidade e a profundidade do meu amor. Então do 1 ao 3 é mais ou menos isso aí, essa história, essa metáfora. Mas no capítulo 4, Deus ele começa a apontar
quais são os pecados daquela nação. E no versículo 1 ele já começa, olha, o Deus de Israel tem uma acusação contra vocês, todos os moradores dessa terra, dessa região. A gravidade era a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. E a partir desse ponto aqui, desse versículo 1, nós vemos que até o capítulo 10, nós vamos ver o quanto aquele povo estava distante do Senhor. E o que é que aquelas pessoas tinham praticado tanta coisa para Deus estar irado com eles. No versículo 2 ele já começa. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo, mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. O pessoal da transmissão, se puder acompanhar, por favor. Capítulo 4 de Oséias, versículo 1 e versículo 2, vai dizer isso aí. Ele não está falando para outras nações, para povos ímpios, pessoas que não conhecem a Deus. Ele está falando do povo de Deus. Olha, o que tem no meio de vocês é maldição, mentira, assassinato, roubo, adultério. Vocês têm ultrapassado todos os limites. No capítulo 5, no versículo 4, vamos ver um pouco mais. Um espírito de prostituição está no coração deles. Capítulo 6, versículo 4. O seu amor é como neblina da manhã, como no primeiro orvalho, que logo se evapora. Deus começa aqui a apontar a dimensão do amor daquele povo. O amor de vocês, tem um livro que eu já li, chama Amor Líquido, do Bound. Ele vai trabalhar hoje as questões do nosso tipo de amor. Nosso amor é um amor líquido, onde os valores, o amor se desfaz rapidinho. É tanto que o amor já perdeu tanto a força, que a gente tem que falar, olha, eu te amo de paixão. Tem que adicionar mais alguma coisa para o amor ter sentido. A gente vai falar bastante sobre amor hoje. Os gregos, eles têm mais ou menos 3, 4 tipos de amor. E eu estava pesquisando que em outras línguas e de uma forma geral, existem 8 tipos de amor. Então ele vai dizer, o seu amor é como neblina da manhã. Se desfaz rapidinho. Você diz que ama e ama, e você logo se esquece. Esse é o amor que você tem por mim? Deus está falando isso com o seu povo ali. Nós vemos o orgulho, a prepotência daquele povo no capítulo 7, versículo 10. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar disso tudo, ele não se volta para Deus e não o busca. Aquele povo estava tão arrogante, que não precisava mais de Deus, nem buscava Deus. No capítulo 8, vemos que ele teve um problema de amnésia. Versículo 14, do capítulo 8. Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. O povo de Deus tinha esquecido. Eu não preciso mais de Deus, vamos construir. Nós temos recursos para isso. Nossa fortaleza pode ser os nossos palácios, as nossas casas grandes, imensas. No capítulo 9, no versículo 1, diz a parte B, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus, pois você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Além daquele povo se prostituir, eles ainda amavam o salário que eles recebiam. A recompensa. No versículo 9 desse mesmo capítulo, vai dizer que mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Parece o texto tão atual, né? Corrupção nos negócios, parte financeira, economia, política. Olha a distância desse povo.
povo de Deus, lembrando. E no capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer: mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Esses foram os apontamentos que Deus fez para aquela nação. Essa era a situação do povo: infidelidade, corrupção, mentira, assassinato, indiferença para com Deus, arrogância. E vemos que Deus, ele aponta tudo isso juntamente com o seu juízo. E aí depois você estude em casa e você vai entender Deus apontando os erros, os pecados e mostrando o juízo. E quando a gente olha de fora o currículo desses caras, seríamos ótimos juízes, não é verdade? Se você fosse Deus, você olha esse currículo desse povo, olha de cima assim, talvez nós destruiríamos toda aquela nação, né? Deus, olha, eu sou Deus, vou enviar fogo dos céus para matar, para destruir todo mundo. Mas graças a Deus que não somos Deus. Porque temos que entender que um dia também nós estávamos do outro lado. E até mesmo como cristãos, a gente muitas vezes desvia da rota, como aquele povo. Então a gente percebe que a gente entra no capítulo 11, e há esperança. O amor de Deus continua nos ensinando que o padrão continua Ele mesmo. Então a gente aprende não com os nossos padrões, porque às vezes a gente se compara. Hoje eu e o pastor Clóvis, a gente estava conversando sobre isso. Quando a gente se compara a outra pessoa com mais conhecimento, ou uma pessoa mais espiritual que nós nos diminuímos. Nós achamos pequenos. Mas também quando a gente olha para uma pessoa que é mais simples que nós, a gente se acha superior, melhor. E por isso que o nosso padrão tem que ser o Senhor. Por isso que Deus, ele, a partir do capítulo 11, irmãos, ele nos ensina a sermos fiéis. Ou seja, ele ensina o padrão de fidelidade que ele espera em nós, tanto para ele quanto para com o outro. E também a dimensão do seu amor, a profundidade do seu amor, para que a gente possa conhecer mais e mais. Por isso que ele começa o capítulo 4 dizendo: olha, vocês se perderam na fidelidade, no amor e no conhecimento. Irmãos, essa semana eu postei uma frase e achei interessante. Eu não lembro do autor da frase, mas ele diz que o amor suporta tudo, mas não aceita tudo. Porque se aceita tudo, não é amor, mas omissão. E Deus também é assim. A gente acha que Deus, a gente faz as coisas que a gente quer, ou vê o mundo fazendo o que quer, da forma que quer, e que não tem consequências. E a gente percebe na palavra de Deus que existe desdobramentos para tudo que a gente faz, consequências para quem quebra os princípios. Isso desde o Éden foi assim, onde primeiro o homem falha e a disciplina foi inevitável. Mas o interessante é que o amor de Deus, ele não tem sombra de variação. O amor de Deus, ele é constante por nós.
E a gente vai perceber em 3 pontos essa noite, rapidinho, por que esse amor de Deus não tem sombra de variação. Porque ele permanece no mesmo nível. Primeiro, porque o amor e a fidelidade de Deus não são de hoje. É antigo. O amor e a fidelidade de Deus já faz tempo que ele está sobre as nossas vidas. Então no capítulo 11, versículo 1, ele diz: quando Israel era menino, eu os amei. Do Egito chamei meu filho. Por que o amor de Deus não sofre variação, Fábio? Porque o amor de Deus por nós não veio quando nós nos convertemos, não veio quando nós nos batizamos, não veio quando nós começamos a trabalhar na igreja, servir na igreja, em alguma área. Não. Mas quando estávamos na escravidão do mundo, do Egito, aqui simbolizando. Então é só a gente perceber, irmãos, quantos livramentos você teve da parte de Deus, inclusive de morte, mesmo antes de sua conversão, mesmo antes de você conhecer o Senhor. Quantos de vocês não eram para estar aqui? Será que conseguimos perceber a fidelidade, o amor de Deus e o cuidado dele mesmo no meio do caos, mesmo no meio das trevas? Tem uma mensagem que eu já ministrei há muitos anos aqui, onde a nossa vida é parecido com o Gênesis capítulo 1, onde nós vemos ali o planeta, trevas, caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O cuidado de Deus, ainda quando estava em trevas. E a gente vê isso nas nossas vidas. Quando estávamos ainda em trevas, o Espírito de Deus pairava sobre as nossas vidas. O cuidado de Deus para conosco. Esse paraiva, no original, é como se fosse um pássaro, uma galinha que protege os seus filhos, os seus filhotes. Então, irmãos, o Senhor sempre nos amou, mesmo quando andávamos nas trevas. Eu gosto muito do texto de Jeremias capítulo 31, versículo 3, que diz: quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Quando Israel buscava descanso, esse descanso aqui, nós podemos entender que o povo de Israel estava cansado espiritualmente, estava cansado emocionalmente, estava cansado fisicamente. E assim muitas vezes que nós estamos. Talvez você chegou aqui cansado e você está buscando descanso. Talvez na sua área, na sua vida emocional, talvez na sua vida espiritual, não sei. Mas a palavra de Deus diz: eu o amei com amor eterno. Esse amor que Deus nos ama é o amor ágape. É o amor eterno, não só na eternidade futura, mas na eternidade passada. Deus nos ama desde a fundação do mundo. E é um amor leal. Por isso que o nosso desafio, irmãos, é esse amor ágape, de amar a Deus com amor eterno para o futuro. Para o passado só Deus pode amar.
e com amor leal. E se a gente ama a Deus com amor leal, com amor sincero, com amor transparente, a gente vai começar a entender um pouco desse amor de Deus, e a gente vai conseguir transmitir esse amor para o próximo. O amor de Deus é um amor constante, é incondicional. Isso não depende de obras nossas, não depende da nossa bondade, da nossa caridade. É simplesmente Ele nos ama. Diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Deus começa a nos chamar de filho. Irmãos, isso faz toda a diferença. João 1,12 diz: todos quantos receberam Jesus. Deus deu o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Então a primeira coisa é, esse amor de Deus, por mim e por você, faz tempo, não é de hoje. E esse amor nos torna filhos e filhos amados dele. Mas a segunda coisa, nós vemos que esse amor não é só de palavras. Esse amor é manifestado na prática. Versículo 3, Deus vai dizer do capítulo 11, vai dizer: mas fui eu que ensinou Efraim a andar, tomando-os no braço, mas eles não perceberam que foi eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-lo. Irmãos, uma criança, um bebê pequeno, ele precisa de atenção e de cuidado o tempo todo. Tem o Hélio e a Samira ali que estão com um pequenininho ali. Tem algumas crianças aqui que precisam de atenção o tempo todo. Nós sabemos que muitas pessoas têm terceirizado esse papel. Ou seja, babás ou a creche, é que são as primeiras pessoas a perceberem mudanças, ações, atitudes na criança. Então muitas vezes os pais terceirizam, talvez por necessidade, mas não vê os primeiros passos da criança. Essa semana eu recebi um vizinho e ele estava com uma criança de 8 meses. E foi tão interessante que eles colocaram a criancinha assim, ele começou a dar os primeiros passinhos, e eles ficaram tão felizes com aquilo. Nossa, começou a andar. Irmãos, Deus, Ele não terceiriza os seus filhos para anjos. Ele mesmo cuida. Vemos aqui que Ele se encarrega de cuidar nos primeiros passos. Ele cura as enfermidades, cicatriza as feridas. Ele perdoa nosso jugo de pecado. E Ele ainda se inclina para nos alimentar. Olha o cuidado de Deus. Manifesto na prática. Então Ele cuida de você. No momento que você está lá em trevas ainda, Ele cuida de você. Nos primeiros passos do novo nascimento, logo quando você se converte, carrega no colo. Isaías vai dizer muito isso. Cura as feridas. E é o Deus da provisão ainda, nos alimenta. Não falta alimento para os seus filhos. Então esse é o amor de Deus manifestado na prática. A terceira e última coisa que eu quero ver com vocês é que o amor e a fidelidade de Deus são persistentes. No versículo 7 vemos que
o povo está decidido a desviar de Deus. Diz: o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Mas no versículo 8, Deus ele fala com o povo: como posso desistir de Efraim? Como posso desistir de você, Efraim? Irmãos, a diferença do Deus da Bíblia para todas as outras religiões é que todas as outras religiões, o homem está buscando a Deus em lugares diferentes, de formas diferentes, lugares errados e de forma errada. E o Deus da Bíblia é o único Deus que vai de encontro aos seus filhos, vai de encontro ao seu povo. É um Deus que não desiste. A gente vê o homem desde o Antigo Testamento fugindo de Deus, desde o Éden. Primeiro pecado, primeiro erro, primeiro vacilo, eles fogem de Deus. E é assim que o homem está hoje ainda, o homem sem Deus. Não quero saber desse Deus. E Deus, desde o Éden, vai atrás do homem. Adão, onde estás? Se apresenta. Deus continua indo atrás do homem, o tempo todo. Aqui vemos que o homem está decidido a desviar-se de Deus. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados a desviar dos caminhos, não é verdade? A desistir, a parar. Estou cansado, vou cuidar da minha família. Algumas justificativas que a gente ouve. Vou dar uma parada. Vou pensar se é isso que eu quero. A gente vê que Jonas fez isso e se deu mal. Deus tinha um problema para resolver. 120 mil pessoas precisavam ouvir a mensagem. Jonas não quer resolver o problema. Pior, ele causa outro problema. Deus nos chamou para solucionar problemas e não para causar problemas, irmãos. Jonas desvia da rota e atrasa o processo. Precisamos voltar urgentemente para a rota se estamos distantes da vontade de Deus. Porque se Deus tem um propósito com você, Ele não desiste de você. A gente atrasa o processo, quebra a cabeça, mas Ele vai fazer com que você volte para a rota. E é muito mais doloroso. Nós vemos isso com tantos homens de Deus na própria Bíblia, onde ele sabia que tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a vida dele, mas eles querem dar um jeito, eles não querem fazer da forma que Deus quer fazer, ou fogem. Vemos isso com Moisés, atrasa o processo 40 anos. Nós vemos isso com Jacó. Nós vemos isso com tantos outros homens. Vemos isso com Jonas. E se você tem desistido, ou tentado a desistir, ou pensado em desistir, saiba que Deus não desiste de você. Ele é misericordioso. Ele apenas deseja que você retome a rota. Esse é um Deus de amor, irmãos. Um Deus Pai. De Lucas capítulo 15. Onde o filho pródigo sai, mas ele, num determinado momento, ele precisa voltar. Porque não há nada melhor, não há lugar melhor de estar
do que na presença do Pai, irmãos. O mundo não tem dó. O mundo não tem pudor. O mundo não tem misericórdia. As pessoas no mundo continuam más. Somente na presença de Deus você vai encontrar misericórdia, perdão, paz. Somente na presença do Pai. Porque Deus não nos trata como Ele trata o próprio mundo. Por isso que Ele vai dizer no versículo 8, a parte B: como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer o que fiz com Zeboim? Essas duas cidades foram 2 das 5 que Deus destruiu. Sodoma e Gomorra, com essas 2 e mais outra. Então foram 5 cidades que Deus destruiu por conta de todos esses pecados que foram mencionados. Então o povo, ele sabia, Deus já destruiu 2 cidades. Por quê? Ezequiel vai dizer por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por conta da indiferença que o povo vivia naquele contexto. Onde os ricos desprezavam os pobres. Onde os que tinham condições não queriam saber de Deus. E todos esses pecados que já estavam aqui nesse contexto de Oséias, já existiam um tempo atrás. E Deus destruiu 5 cidades. Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades. Admá e Zeboim eram essas 2. E Deus fala: como eu posso tratar vocês, que são meus filhos, como esses infiéis? Não vou tratar. Como posso fazer com o que fiz com Zeboim? Não vou fazer. E Ele vai dizer por quê? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda minha compaixão. Aleluia. Queridos, se não fosse a misericórdia, a compaixão do Senhor sobre as nossas vidas, aonde nós estaríamos? E esse amor e essa fidelidade de Deus com seu povo, não é por causa do povo em si, não é por causa da beleza do povo, mas sim por causa do seu próprio caráter, da sua própria personalidade e por causa da sua palavra. Então Deus, Ele é fiel não a mim, mas Ele é fiel à sua palavra, porque se dependesse de mim, não estaria mais aqui. Então é por causa do caráter de Deus. O versículo 9 vai dizer: não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. A própria palavra vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele vela pela sua palavra. Então Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Ele tem compaixão de nós porque Ele decidiu ter compaixão. Aliás, lá no Antigo Testamento Ele vai dizer: eu terei misericórdia de quem eu quiser. E graças a Deus porque Ele teve misericórdia de nós. E graças a Deus porque Ele teve compaixão de nós. Então agora nós vemos uma palavra, uma promessa de salvação e de destino para aquele povo. Ele vai dizer no versículo 10, no versículo 11, olha, a partir de agora, esses caras vão me seguir. E Ele vai dizer: e eu os estabelecerei em seus lares. O que Deus está dizendo: olha, a partir de agora, a minha ira não vai ser sobre o meu povo. Eu estou tirando essa ira sobre o meu povo. Queridos, o
que significa salvação? Estamos salvos do quê? Quando a gente pensa, né? Eu sou salvo, cantamos música de salvação, de somos salvos. Somos salvos de quê mesmo? Quando fala somos salvos da ira de Deus. Romanos capítulo 1 vai dizer que a ira de Deus continua manifesta sobre todos os homens que praticam a impiedade, a injustiça, que mudam a palavra, que se corrompem, que se prostituem, e vai discorrendo. Então a ira de Deus continua sobre aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente fala muito sobre o amor de Deus, mas precisamos falar um pouco da ira de Deus para que a gente entenda esse amor. Por isso que Deus está falando com aquele povo: olha, não vou mais atribuir ira sobre vocês. A partir de agora, é o meu amor. Louvado seja Deus. Então podemos entender que esse livro de Oséias, Deus vai resumir lá na frente com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Estamos livres dessa ira. Agora estamos debaixo do amor de Deus. Então não duvide do amor de Deus, irmãos. Eu quero finalizar com uma frase do John Stott, que diz assim: se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. A gente só vai conseguir ter uma pequena noção do amor de Deus, irmãos, na cruz do Calvário. Somente ali. E quando a gente para meditar sobre esse amor de Deus sobre as nossas vidas, como o presbítero Paulo falou logo no começo, ele não sabia o que eu ia pregar. Ele falou: Deus nos ama, Deus nos amou, e precisamos reconhecer esse amor. Quando a gente reconhece esse amor de Deus por nós, a gente não vai ter dificuldade nenhuma em crer nesse amor. A gente não vai ter crise. A gente tem várias discussões. Mas se Deus ama, por que tanto sofrimento? Se Deus ama, por que eu estou passando por tantas lutas assim? Se Deus me ama, por que eu tenho esse passado todo trágico, infeliz? Só na cruz você vai dimensionar esse amor, irmãos. Somente na cruz você vai compreender o real sentido do amor. Esse amor ágape, o amor intencional, o amor incondicional. Ele te ama, ponto final. Mesmo se você rejeitá-lo, Ele continua te amando. Mesmo se você decide, assim como aquele povo, decide a desviar dos caminhos, Ele continua te amando. Vamos ficar de pé. Talvez você veio aqui pensando em outra palavra do Senhor para a sua vida. Talvez você precisa de uma cura. Talvez você precisa
ser abençoado por Deus na sua parte financeira, na sua área profissional. Talvez a sua vida esteja um caos em alguma esfera, não sei, alguma área. Talvez você está passando por alguma dificuldade, algo que só Deus pode fazer. Deus te convida nessa noite apenas a descansar nesse amor dele. Descanse no amor de Deus. Lembrei de uma frase do Russell Shedd. O Russell Shedd já morreu, acho que eu tenho uns 10 anos. E ele diz o seguinte: o amor sem obediência é serviçal, é serviço. E obediência sem amor não existe. É irreal. Por isso que Deus nos amou, e a palavra de Deus diz que Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. O amor dele foi real, de fato, verdadeiro por nós. E não existe obediência também sem amor. Porque se obedecer por obedecer, é apenas serviço. Então isso vale para todas as esferas da nossa vida. O chefe, os nossos pais, os nossos filhos. Se eu amo, digo que amo a Deus, logo eu obedeço. E se eu obedeço Ele, eu obedeço em amor. Devo obedecer em amor, por amor. Porque essa é a essência de todas as coisas. Por isso que Paulo, ele trabalha na igreja de Corinto, 12 capítulos, fala de tantos problemas. Ele aponta também todos os problemas daquela igreja de Corinto. Gente, vocês estão fazendo tanta coisa errada. Começa do capítulo 1. Adultério, prostituição, idolatria. Capítulo 12, vocês têm dons, os melhores dons de igreja vocês têm. Mas no capítulo 13 ele fala: o que adianta isso tudo? Se não tiver amor, não vale nada. Perceba o amor de Deus sobre a tua vida nessa noite.